Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar então? Que aí a gente acaba mais cedo, né? Bom, vocês devem ter visto lá na... Ai, meu Deus, esqueci o nome, no Moodle. Que começaram a aparecer as notas, eu finalmente consegui sentar e organizar, começar a organizar as notas. Ainda falta a formulação de problemas, mas eu já consegui adiantar bastante coisa aí das outras avaliações. Todo mundo conseguiu achar o comentário, a Letícia me ajudou a testar, porque eu não estava conseguindo enviar os comentários para vocês. Mas todo mundo achou? Obrigada, viu, Letícia? Eu coloquei no nome da primeira pessoa da dupla, tá bom? Só porque me dá um pouquinho de trabalho de dar o Ctrl+C, Ctrl+V, mas acho que vocês encontraram a informação. Então beleza. Então, só antes da gente falar da circunferência, eu queria mostrar para vocês como é que tá no Moodle, o que apareceu lá. Então, vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou perder um pouquinho o chat. Não vou não. Não consegui fazer direito. Então, vocês vão ver que lá no Moodle apareceram algumas coisas. Então, a primeira delas que vocês vão encontrar lá na parte da avaliação do outro semestre. Cadê? Aqui. Então, tinha lá a proposta de resolução comentada, formulação de problemas e o mapa mental. Embaixo aqui da resolução comentada, eu pus um arquivo que tem toda a lista resolvida, só que é a lista resolvida por vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, a questão 1 do bloco 1, eu peguei a resolução do Henrique e da Vitória, coloquei aqui, que eles fizeram por desenho, e coloquei a resolução do Gabriel Tanaka, que usou algumas relações, acho que tem mais uma resolução aqui. Não, só essas duas. Aí a questão 2 do bloco 1 tem a resolução do Guilherme e da Maiara, e tem a resolução do Pedro. Por que eu coloquei mais de uma? Porque às vezes a estratégia é diferente, às vezes a forma de resolução da conta é diferente, e às vezes é tudo igual, a forma de pensar, o passo a passo, mas o registro é diferente. E na minha cabeça, pelo menos, eu acho que isso ajuda vocês a ampliarem o repertório assim, de resolução, sabe? O repertório de argumentação. Então vocês vão encontrar esse arquivo aí no Moodle. Então todas as questões têm o nome da dupla ou da pessoa que fez, né, para a gente dar autoria, e a resolução, né. E dizer, lá, já digo de agora, né, que vocês foram super bem, que ficou super organizado as resoluções de vocês. Eu fiz comentários específicos na avaliação, né, sobre as escolhas de vocês, sobre a organização, porque realmente vocês mandaram muito bem, se dedicaram bastante ao trabalho, tá bom? E uma outra coisa que vai aparecer, que não tem a ver com geometria analítica, né, direta lá para o final, é um tópico sobre o TDE do segundo semestre. Eu sei que vocês estão fazendo com a Lud, né? A Lud é a professora de PJ de vocês. Então, era ontem que vocês tinham aula com ela? Agora eu não lembro. Ela tinha falado. Isso, a gente tem aula de PJI na quinta. Então ela comentou com vocês, né, sobre a parte da pesquisa estatística, né? Imagino. Sim, comentou sim. Sim. Então tá bom. Então, acho que vocês devem estar mais já sabendo do que se trata. Eu deixei então já a videoaula gravada sobre pesquisa estatística, sobre o começo, né, e como o conceito de estatística e o que é de fato essa ciência pode ajudar vocês na construção do questionário para essa etapa em que vocês estão do TDE. Então aí depois vocês assistam para ajudá-los aí no trabalho do TDE. E além disso, eu deixei um espaço aqui, uma tarefa, mas não é bem uma tarefa para nota, aliás, não vale nota, tá bom? É um espaço para vocês colocarem o projeto e a primeira versão do questionário. Eu sei que vocês já entregaram o projeto, né? A Lud repassou para a gente, mas se vocês colocarem no PDF aqui certinho para mim no Moodle, fica mais fácil de eu comentar. Eu consigo comentar em cima, arriscar. E por que eu estou pedindo o projeto e a primeira versão do questionário? Para ajudar vocês. Então, eu olho o que vocês pensaram de questão, né, no caso de quem vai escolher fazer por questionário, e para ver se as questões elaboradas fazem sentido com o que vocês imaginam encontrar como resposta. Então, eu tenho que cruzar essas duas informações. Por isso que
que eu coloquei aqui para vocês colocarem as duas coisas, a postagem do projeto e a primeira versão do questionário. Como eu disse, não vale nota, é para ajudar, né? Então, aqueles que quiserem que eu dê uma olhada no questionário, que eu ajude antes de começar a passar, né? É só colocar ali que eu respondo para vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação à resolução comentada e o projeto aqui que apareceu no Moodle? Não? Professora, mas esse questionário, no caso, seriam para quantificar meio que questões qualitativas, certo? Isso, qualitativas ou quantitativas, depende da sua pesquisa. Tá, não, porque no caso do meu grupo, a gente já tem, uma quantidade de dados, só que a gente vai precisar conversar com você quando você tiver um tempo, porque, assim, que a gente tem algumas ideias e a gente quer saber se é um pouco plausível, sabe? De fazer desvio padrão, esse tipo de coisa. Tá, entendi. Tá bom. Depois a gente tenta combinar um horário, então. Eu olho os dados que vocês têm, não tem problema. É que eu sei que tem grupo que ainda está elaborando o questionário, entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Vou fechar aqui então, tá? Essa página. Vou voltar para o slide. Bom, então vamos lá. A gente vai começar a estudar a circunferência, né? Fazer o estudo analítico da circunferência. E dessa vez eu vou fazer o caminho inverso, vamos dizer assim. Ao invés de partir do conceito inicial para ir explorando e ver a aplicação, a gente vai começar pela aplicação. Então, eu trouxe aqui uma situação... Nossa, ficou tudo descompensado aqui. Eu trouxe aqui uma aplicação para a gente começar a pensar no conceito de circunferência. Então, a situação seria a seguinte. Um banco particular disponibiliza bicicletas para uso mediante aluguel. Acho que todo mundo sabe que banco que é, né? Aqui na Baixada a gente também tem esse serviço. Foi feita uma pesquisa que descobriu que os pontos mais próximos às estações de metrô são mais utilizados. Desse modo, resolveram manter apenas aqueles pontos que ficam a uma distância de até 2 km de uma estação de metrô e desativar ou trocar os locais dos demais. Então, aqui tem um mapa um pouquinho mais ampliado, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui seria um mapa de uma região de São Paulo. Esses quadradinhos em azul aqui são os metrôs. Né? Todos esses quadradinhos indicam uma estação de metrô e esses quadradinhos laranja ou branquinho com laranja indicam estações de bicicleta. Então, como que a gente pode saber ou definir, dentre esses pontos mostrados aí, quais serão mantidos e quais serão desativados ou transferidos, pensando aí na questão da distância de 2 km do metrô? Quem tem alguma ideia? Não pode usar a escala do mapa e fazer um raio de 2 km em cada estação de metrô para ver quem está dentro e quem está fora? Sim, perfeito. Essa é uma ideia. Vamos dizer assim, o passo a passo seria calcular a distância de cada estação até o metrô para ver a distância. Mas tem alguns aqui, visualmente, que a gente já consegue determinar, né? Então, muitas vezes nessa parte assim, de planejamento, de região, de mapa, a gente usa a geometria analítica a nosso favor. Então, eu vou desenhar aqui, não vai ficar um por um, porque eu estou usando o PDF, né? Lá no Meet eu consigo fazer a animação aparecer, aqui vai aparecer de uma vez. Então, eu vou desenhar em volta de cada metrô um círculo de raio 2 km. O que esse círculo vai significar? Todos os pontos que estiverem até 2 km vão estar dentro do círculo e aí eles vão ser mantidos. Então, vou desenhar um para cá, para a estação Brigadeiro, o outro para a estação Vergueiro e por aí vai, né? Vai aparecer um monte de círculo aí para vocês, não se assustem. Então, cada círculo aqui tem 2 km de raio. Eu fiz esse mapa em escala bonitinho, tá bom? Então, ele está na escala de 1 para 33.333 centímetros, vale 33.333 centímetros na vida real. Então, a gente tem... Eita, faltou voz. Peraí, gente. Pronto. Nossa senhora, fiquei sem voz. Bom, então a gente tem aqui várias circunferências, cada uma delas tem como centro uma estação de metrô e raio 2 km.
Então, essas estações que estão fora, elas vão ser trocadas de lugar ou então elas vão ser descontinuadas. Então, o que a gente sabe? Que a geometria analítica ela tem muita aplicação nessa parte de distância, de mapeamento, de previsão de espaços, né? E é uma aplicação interessante. Uma outra aplicação que tem, para além, né, dessas, vamos supor assim, de distância, é o GPS. Alguém aqui sabe explicar como que funciona o GPS? Já ouviu falar? Eu não sei se é o certo a triangulação, mas é algo assim, não é? Tem 3 pontos, alguma coisa assim, e vê o mais Isso. próximo. A gente fala triangulação mesmo, tá certo? Mas é triangulação do quê? Não é do indivíduo, se ele está mais próximo de um ponto que cada satélite está olhando? Isso, então é a triangulação das distâncias que a gente fala. Então, assim, ó, vou tentar fazer um desenho aqui só para mostrar para vocês, né? Então, basicamente, ou o celular ou o GPS, antigamente a gente não tinha o celular, né, com o GPS, a gente comprava o GPS separado. E até era interessante, porque o GPS que a gente tinha no carro, no nosso carro, né, meu marido e eu, ele funcionava assim, você ligava o GPS, aí ele mostrava um mapa assim com todos os satélites que existem. E todos os satélites vermelhos. E a gente tinha que ficar parado até 3 satélites ficarem verdes. Mas por que 3? Tem a ver com essa triangulação que o Guilherme disse. Vamos pensar o que é. Então, o satélite, a única coisa que ele faz é calcular a distância que ele está de você. Então, imaginem que... Deixa eu pegar uma bolinha aqui. Imagina que você está... Que aqui tem um satélite, vai. Vou desenhar um S de satélite 1. Aqui tem um satélite 1. E aí esse satélite, ele descobre que ele está, sei lá, a uma distância de... Eu não vou saber chutar, tá? Mas de 4 alguma coisa de você. Então, o que ele sabe? Que você está em cima de um ponto dessa circunferência. Então, ele mede 4 quilômetros. Eu não sei nem qual seria a medida. Eu vou falar quilômetros, mas eu sei que está errado, tá, gente? Vamos supor que seja 4 quilômetros de distância. Então, ele sabe que você está a 4 km de distância dele, ou seja, você pode estar em qualquer um desses pontos da circunferência, certo? Só que ele sozinho não consegue determinar onde é que você está. A gente vai precisar de um outro satélite. Então, eu vou desenhar um satélite azul aqui. Deixa eu pegar um... Então, aqui eu tenho uma bolinha, mais ou menos. Não é muito uma bolinha, né? Mas o satélite 2... Aí o satélite 2, ele faz a medição e ele descobre que você está a 3 km de distância dele. Então, vou forçar um pouco, 3 não, aqui tem que ser 5, né, porque está maior. Então, beleza, aqui a gente já tem 2 informações. Você está a 4 km desse e a 5 km desse outro satélite. Já melhorou a situação. Porque como o satélite 2 sabe que você está em qualquer um desses pontos aqui em cima da circunferência, e o satélite 1 também sabe que você está a 4 dele, agora você só pode estar nesse ponto ou nesse. Como é que a gente vai saber em qual ponto que você está? Medindo a distância para um terceiro satélite. Aqui, gente, eu vou ter que forçar, vou ter que fazer primeiro a circunferência, né? Senão eu nunca vou conseguir fazer isso. Mais ou menos, não, fiz muito baixo. Então, mais ou menos aqui, tá? Vou inventar um satélite menorzinho aqui. Então, vamos supor que o satélite 3, ele tá aqui, e ele calculou também a distância até você. Então, em relação ao satélite 1, ele tem 2 possibilidades. Em relação ao satélite 2, ele tem, aqui eu desenhei uma só. Deixa eu fazer uma circunferência um pouquinho maior, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, assim, né, eu tinha colocado a apresentação bonitinha, mas como eu estou usando o PDF aqui depois eu perdi a minha apresentação bonitinha. Deixa eu conseguir ver se eu consigo fazer uma circunferência um pouquinho maior. Eu nunca vou conseguir fazer isso no olho, gente. Acho que já deu para vocês entenderem o conceito? Eu não consigo estimar uma circunferência aqui no olho que bata nesse ponto exatamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer o contrário. Vocês vão fingir que tem uma circunferência aqui, tá? Pronto, ficou bom.
Então, esse satélite 3 aqui calculou que você está em cima de qualquer lugar dessa linha verde. O satélite 2 da linha azul, o satélite 1 da linha 3. Eu preciso dessas 3 informações para fazer a triangulação e encontrar exatamente onde é que você está. No caso aqui, nesse ponto que eu vou desenhar em laranja aqui, ó, né? Então, por isso que a gente fala triangulação, Guilherme. Você entendeu? Vocês entenderam, gente, a ideia do GPS da circunferência? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professora, a gente entendeu sim. Quer dizer, pelo menos eu entendi. Professora, Fala, eu Vitória. estava na aula da autoescola e eu fui fazer a baliza, né? E o instrutor falou pra mim que tipo, eu tinha que olhar e ver um triângulo. E aí eu lembrei muito das aulas de matemática, porque eu olhei e eu fiquei pensando, gente, triângulo, não posso chegar muito perto, não posso chegar muito longe. Tem que ficar compensando, né? Você sabe que o triângulo é a figura mais... como é que fala? Não é mais fixa. É assim, a figura mais forte que a gente tem. Porque por 3 pontos só passam um plano. Então, não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, tem uma cerca a cerca tá aqui, né? Aí as pessoas, elas fazem assim, na horizontal, mas quase sempre tem uma madeira na diagonal, formando um triângulo. Porque toda vez que a gente tem uma região triangular, ela tá travada. A gente não consegue mexer. Então, o triângulo é uma figura bem especial. É interessante. Depois você me ensina essa do triângulo, Vitória, porque eu sou péssima de fazer baliza. Até hoje eu escolho a vaga pelo tamanho onde eu vou parar, pensando na dificuldade da baliza. Mas eu fui aprovada, né? No dia lá eu decorei tudo certinho e passei. Eles põem os adesivos no carro, né? E aí a gente acha que sabe estacionar e sabe nada. Depois você me ensina essa do triângulo, eu vou procurar. Bom, então aqui tem um desenho mais bonito que o meu, né? Uma outra forma de representar. Quero um dia aparecer as circunferências bonitinhas, mas... Então, imaginem, da praça, eu sei que eu estou a 270 metros, da escola, do mastro da escola, que eu sei que eu estou a 200, e aí da banca de jornal, do poste da banca de jornal, eu sei que eu estou a 100. Cruzando essas 3 informações, eu chego no ponto exato, aqui no caso, a pessoa está no ponto A, né? O que tem de geometria analítica, então, no GPS? Imagina que cada satélite vai calcular a distância que você está dele, e aí ele vai gerar uma equação de circunferência. Cada satélite tem uma equação de circunferência e o software, ou o programa do seu celular, ou o software do próprio GPS, né, se for aquela maquininha, vai fazer a intersecção das 3 equações. A intersecção das 3 equações vai dar o ponto onde você está localizado. Então, a circunferência, ela tem muita aplicação nessa parte aí de distância, de cálculo de distância, né? É claro que o GPS, ele não calcula com muita precisão onde você está, né? O preço de um GPS, ele tem a ver com a precisão dele. Então, por exemplo, um GPS convencional, a última vez que eu li, eles diziam que o grau de precisão era de cerca de 3 metros. Então, ele não sabe exatamente onde você está, ele erra um pouquinho. Mas que estavam sendo desenvolvido um GPS na China que ia ter a precisão de 15 centímetros. Isso é muito... muito preciso, né? Pensando nessa questão da localização. Então, a ideia foi ao contrário. Eu mostrei para vocês uma aplicação, agora a gente vai estudar a circunferência e ver como que a gente faz isso analiticamente. Então, a circunferência, assim como a gente fez com o ponto e com a reta, também vai ganhar um tratamento algébrico, né, próprio da geometria analítica. Então, a gente vai associar a circunferência a uma equação e essa equação vai dar pistas para a gente do comportamento, né, da circunferência, de onde que ela está no plano, qual que é o tamanho dela. E muitas situações que a gente pode resolver com regra e compasso podem ser tratadas algebricamente pela análise das equações que correspondem às figuras. Por que eu coloquei isso daqui? Porque depois eu vou mostrar para vocês a proposta da lista de exercício, que a ideia é que vocês tentem, se vocês estiverem em casa, fazer com regra e compasso, e aí depois do lado tentar resolver analiticamente. Eu acho que essa é uma forma boa de relacionar as informações. Então, só para lembrar dos conceitos principais relacionados à circunferência. Então, aqui, circunferência é a linha exterior ao círculo. Na verdade, a gente fala ao contrário, né? Círculo é a região interna da circunferência. Tomem cuidado com isso porque faz diferença.
Então, se um GPS está calculando a distância dele até você, ele está traçando só a circunferência, né? Agora, lá no probleminha lá do mapa da bicicleta, todas as bicicletas que estavam dentro do círculo foram mantidas, né? As estações. Então, lembrar dessa diferença. Em relação às partes do círculo ou da circunferência, aí tanto faz. Corda é o segmento de reta que vai cruzar a circunferência em 2 pontos. Então, é um segmento de reta, está cruzando aqui no ponto B e no ponto C. Diâmetro é um tipo de corda especial que passa pelo centro. A gente define diâmetro como sendo um tipo de corda, né? E raio é a metade do diâmetro, ou então você pode dizer que é a distância que todos os pontos estão do centro da circunferência. Só lembrar mesmo esses nomes, porque eles vão começar a aparecer aí nos exercícios. E aí eu fiz ao contrário, olha. Ao invés de falar para vocês como chega na equação, eu fiz o contrário. Eu coloquei a equação de cada circunferência e eu quero que vocês gastem aí uns minutinhos e me digam se vocês conseguem encontrar alguma lógica. Então, vocês podem olhar a partir dessa pauta, vamos dizer assim. Então, qual a diferença entre as circunferências laranja e vermelha e entre essas equações? Então, dê uma olhada na laranja, na vermelha, dá uma olhada na equação. Vejam se vocês conseguem descobrir mais ou menos assim a explicação da equação. Olhem um pouquinho aí. Se alguém tiver alguma hipótese, pode escrever ou então abrir o microfone para falar. Eu não sei não, professor. Eu só quero perguntar um negócio que eu acho que pode ser ou não, né? Todas as equações estão equivalentes a 1. Isso significa que vai ser, tipo, o módulo... eu vou colocar em módulo porque tem coisa negativa e também tem eixos diferentes, mas é como se fosse o valor que for igual a essa equação é o ponto que é o centro da circunferência. Tipo, ó, a laranja é igual a 1, a azul é igual a 1, a verde é igual a 1 e a vermelha, acho que é vermelho, é igual a 1. Todas elas estão no 1 ou no menos 1 em eixos diferentes. Entendi o que você está dizendo. Não. Esse 1 delas aqui, olha, se fosse alguma coisa relacionada com o centro, né, que está 1 em 1 ou menos 1, a gente teria que ter sinal trocado. É o raio, tem a ver com o raio. Porque todas elas têm o mesmo tamanho. Vocês estão enxergando? Ó? Então, a semelhança entre as 4 circunferências e a equação é o tamanho. Então, esse número 1 aqui tem a ver com o raio. É isso. Agora, isso que você falou, Guilherme, da diferença do mais 1 menos 1, tem a ver com essa outra parte da equação aqui. Vamos escrever quais são os centros de cada uma das equações. Então, a equação, a circunferência... Equação não, né? Circunferência vermelha, qual que é o centro dela? O x está no 0 e o y está no 1. A equação laranja, a Letícia estava escrevendo alguma coisa aí, né, Letícia? Aqui é 0 e menos 1. Droga. Tem que voltar porque eu fiz um negócio pequeno aqui. 0 e menos 1. Aí a azul, ela tá com o centro em 1 e 0. E a verde tá com o centro em menos 1 e 0. Pronto, acho que assim ajuda a pensar. O sinal tem a ver com o local em que ela está localizada, né? Para onde que ela foi deslocada, os pontos do centro. Sim, parece que sim. Vamos olhar duas a duas como está aqui proposto. Olha, a diferença entre a laranja e a vermelha. Então, a vermelha, ela tem centro em 0 e 1 e a laranja tem 0 e menos 1. Na equação, a laranja e a vermelha têm x
ao quadrado, x ao quadrado, sem nenhum número ali no parênteses. E o y está como y mais 1 e y menos 1. Então, a vermelha que tem centro em 0,1 aparece y menos 1. E a laranja que tem centro em menos 1 aparece y mais 1. Não sei se vocês estão... Fala, Guilherme. Então, pelo que eu entendi, eu posso dizer, tipo assim, se na equação da circunferência for... Qual que é o contrário de diferença de quadrados? É equivalência de quadrados? Eu não sei. O que é o mais, né, vai ser o menos. Como assim? Do produto notável, você está dizendo? Isso. Pode ser a soma do quadrado ou a diferença do quadrado. Sim. Então, quando a diferença ou a soma dos quadrados for com x como incógnita, significa que vai estar no eixo x, e quando for com y, no eixo y, a circunferência. Isso, então é isso mesmo. Ó, se você está mexendo aqui na soma ou na subtração do quadrado, né? No x, a circunferência ela está mudando, está indo para a direita ou para a esquerda. E quando a gente está mexendo só no y, a circunferência está indo para cima e para baixo. Né, ó. A vermelha que mexeu aqui no y, ela foi uma unidade para cima, e a laranja que mexeu no y foi uma unidade para baixo. A azul que mexeu no x, que tinha um menos 1 aqui, foi uma unidade para a direita, e o verde que mexeu no x também foi para o lado. Então tem relação, deslocamento horizontal ou deslocamento vertical. Né? Vou continuar, agora eu vou fazer o contrário. Né? Nesse primeiro exemplo, eu deixei fixo aqui essa parte depois do igual, e a gente percebeu que todas elas tinham o mesmo raio. Agora eu vou mostrar para vocês um outro conjunto. Eu deixei fixo aqui também o 9, né? E deixei fixo o x menos 1 ao quadrado. Então vamos pensar, o que essas circunferências que estão aparecendo aqui, elas têm em comum? Vocês conseguem descobrir? Elas são do mesmo tamanho. Sim, elas são do mesmo tamanho. Né? Todas têm o mesmo Ela raio. vai se deslocar para cima ou para baixo. Isso significa que o x dela vai ser o mesmo. Isso, perfeito, Mayara. O x do centro delas é sempre o mesmo. Ó. Vou até traçar uma linha aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma linha vermelha. Opa, peraí que eu não peguei a linha. O x... Que exagero de linha, né? O x delas está passando sempre pelo x igual a 1. Ó. Todas elas têm centro valendo em 1. O que está modificando é a altura desse centro. Então, a rosa, a circunferência rosa, ela tem o centro aqui, ó. Deixa eu desenhar. Vou desenhar o centro para vocês verem. Marcar aqui. Acho que dá até para fazer maior. A rosa tem o centro aqui. A azul tem o centro mais para cima. A verde tem o centro aqui. E a laranja tem o centro bem mais para baixo. Como é amarelo, mas... Então, como que o y influencia ali? Ó, só vai mudar o sinal. Então, percebam assim, ó. Y... Fala, Mayara. Mayara? Eu sem querer que você abriu? Pode falar. Não, pode falar. Eu quero que vocês respondam. Eu já sei a fórmula. Não, eu ia falar que o y, ele muda conforme você vai colocando ele para cima ou para baixo. Se o círculo tá mais para cima, ele vai aumentando a quantidade, mas ele vai diminuindo. Por exemplo, o y menos 1, que é o círculo azul. Aí, quando você coloca ele para baixo e o y fica, tipo, negativo, você vai colocar ele positivo, no caso do laranja, que fica y mais 3. Isso, ó, então desceu 3 unidades, eu estou indicando y mais 3 aqui. A gente já vai ver, eu vou mostrar para vocês, que essa fórmula ela tem relação com distância, por isso que a gente vai inverter, né? Tá calculando a distância entre uma coisa e outra. Professora. Fala, Guilherme. Fala, Vitória, acho que ela ia falar primeiro. Diga, Vitória. Não, eu ia falar, se as circunferências são todas do mesmo tamanho, por mais que a gente mexa ela na questão da altura do eixo Y, a quantidade de... esqueci o nome. Unidade de... professor, eu esqueci o nome. Área. Isso, vai ser a mesma do Sim. Y. Sim, elas têm todas o mesmo tamanho, né? Elas só estão indo para cima ou para baixo.
É isso mesmo. Eu posso, então, considerar que eu já sei a coordenada do centro da circunferência só de olhar a fórmula Perfeito. dessa circunferência? Perfeito. Eu bato o olho e... É isso mesmo. Então. É isso que é o estudo da circunferência. Então, ó, por exemplo, como é que você descobriu isso? Fala para mim quais são os centros, por exemplo, da rosa. Qual que é o centro da rosa? A rosa tem coordenada x1 e y0. X1 e Y0. Deixa eu só aumentar a letra um pouquinho aqui. Então, a rosa tem X1 e Y0. Aí, agora, a azul. X1 e y1. 1 e 1. Agora, a verde. X1 e y2, positivo. 1 e 2. E, por fim, a laranja. X1 e y menos 3. 1 e menos 3. Então, qual que foi a relação que você está encontrando aí? Eu olhei no gráfico, aí eu olhei para a fórmula e eu vi que batia o número que está na diferença ou na soma de quadrados com o valor da coordenada, só que tipo, ao contrário, é Oposto. o inverso do sinal. Isso. Então, é como se fosse assim, x menos o x do centro, y menos o y do centro, né? É isso aí. A equação da circunferência ela é muito mais fácil da gente usar do que a da reta. Já vou demonstrar para vocês. Só para ter o último, não, tem mais 2 exemplos. Aqui é o contrário, então agora, né, olha, a gente manteve fixo tanto o raio quanto o y mais 3 ao quadrado em todas elas. Então agora o que a gente tem em comum é o centro delas que está passando... Ai, de novo eu tô com um negócio muito grande. Peraí, deixa eu voltar pro menor. O que a gente tem em comum, então, agora aqui, é que o centro delas passa pelo y, valendo menos 3, todas elas têm o centro ali embaixo. E agora o que está mudando é a posição horizontal. Então, a circunferência, que é x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, tem o centro no zero, né? O centro em relação ao x aqui, ó, x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Eu nunca vou conseguir desenhar. Deixa eu aumentar o ponto, senão não vai aparecer, gente. Então, a primeira está aqui no zero, no zero. Depois, eu não sei por que os meus pontinhos coloridos não estão aparecendo. Agora apareceu. No anterior, no meu celular, pelo menos, não tinha aparecido. Aí, depois, o azul, o centro está em x valendo menos 1 e y valendo menos 3. Tá para cá. Depois o verde está no menos 2 e menos 3, voltou 2. E aí, por fim, o laranja, ele está no 5 positivo e no 3. Então, ele veio para cá, para esse lado. Então, vocês já sabem que o valor que acompanha o x vai indicar o deslocamento horizontal, e o valor que acompanha o y vai indicar o vertical, o deslocamento vertical. E os números... Depois da igualdade, o que eles representam? O raio. Muito bem. Então, todas essas circunferências, quais são? Elas têm o centro no mesmo lugar. Quais são as coordenadas do centro? 1 e menos 3. A circunferência rosa tem o raio valendo 1, a azul valendo 2... Né? Se a gente olhar aqui, a verde valendo 3 e o outro valendo 4. Então, esse número que está aqui tem relação com o raio. Tá bom? Professora. Diga. Se é em relação ao raio, por que o raio é 4 na fórmula azul e por que o raio é 2? Ali eu tenho que considerar que vai ficar ao quadrado e vai alguma coisa assim? Ou alguma coisa assim. É exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês agora já. Já vou explicar, já vou dar a resposta. Então, vou agora pegar a definição matemática. A gente fez só uma investigação por enquanto. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê de fato, né? Então, a gente vai entender circunferência como um lugar geométrico. Lembrando que lugar geométrico é o conjunto de infinitos pontos que usufruem de uma mesma propriedade. A gente já viu, por exemplo, que bissetriz era um lugar geométrico, que mediatriz era um lugar geométrico. Agora, a gente está vendo que circunferência também é um lugar geométrico. E qual que é a propriedade de todos os pontos que estão numa circunferência, que definem a circunferência?
é que eles têm uma mesma distância de um ponto dado aí, que no nosso caso é o centro. Então, se eu fixar uma distância, sei lá, 2, por exemplo, aqui eu tenho um ponto que está a 2 do O. Ixi, minha cachorra. Gente, espera só um pouquinho. Acho que tocou a campainha. 2 segundos. Já vai! Pessoal, desculpa, eu voltei. Eu ia ignorar a campainha, mas a minha cachorra não. Aí não ia adiantar muita coisa, né? Vocês vão ver que Não, eu não avisei que eu ia atender a campainha? Avisou. Avisei, né? Vocês vão ver que na gravação que eu fiz da aula do TDE também a minha cachorra causou. Vitória, tá ouvindo agora? Acho que sim, né? Sim, professora, é que eu tinha ido água e eu não escutei você falando que ia sair. Então tá bom. Não adianta nada, eu ia ignorar, mas minha cachorra não, e a gente não ia conseguir ouvir nada. Então vamos lá. Então eu dizia que a circunferência é um lugar geométrico, e por ser um lugar geométrico, todos os pontos dela têm uma mesma característica, que é estar a uma mesma distância de uma origem, né, do centro. Então a gente diz que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto dado. E a gente vai usar essa propriedade, né, da circunferência para chegar na fórmula. Não sei se vocês conseguem pensar num jeito. Ó. Vamos supor que eu tenho um ponto P, como a gente estava fazendo com a reta, colocando um ponto P genérico aqui. Que eu tenho um ponto P que tem coordenadas x e y. O que a gente sabe sobre esse ponto P? Em relação ao centro, né? Qual que é a característica dele? Ele está a uma distância R de raio, seria? Isso. Ele está a uma distância que a gente chama de raio desse ponto C aqui, que normalmente, por convenção, a gente usa como coordenadas A e B. Ficou meio torto. Então, o que a gente sabe? Que a distância tá sempre no maior negocinho aqui. Que a distância entre os dois pontos é o raio. Vocês já sabem calcular a distância entre dois pontos, não sabem? Como é mesmo que calcula? A distância é igual a diferença entre os pontos ao quadrado, né? Ao quadrado. Isso aí. Então, a distância de P até C ao quadrado vai ser igual... Não vai caber aqui, peraí, gente. Vou escrever aqui embaixo. A distância de P até C ao quadrado vai ser igual ao x do ponto P, que é o x, menos o x do ponto C ao quadrado, mais y do ponto P menos y do ponto C ao quadrado. Então, daqui sai a equação da circunferência, dessa definição dos pontos equidistantes. E a gente sabe, né, que essa distância vai ser, então, igual ao raio ao quadrado. Isso que a gente acabou de escrever aqui, que vem da distância, e eu não sei se vocês lembram, vem de Pitágoras, isso daqui é a fórmula, a equação da circunferência.
que ela está dizendo? Que a distância entre um ponto P qualquer xy e o raio que tem coordenadas A e B é igual e o centro, desculpa, que tem coordenadas A ou B, é o raio ao quadrado. Vocês entenderam, gente? Lembraram disso? Da distância? Aqui no próximo slide tem isso, né? Então a circunferência é esse conjunto, eu acabei usando lá o outro slide para definir. Então, se a gente tem o centro sendo A e B e o raio sendo R, essa é a equação reduzida da reta. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Vem simplesmente da distância entre dois pontos. Se eu fizer continuar, né, calculando, fizer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, resolver essa expressão e igualar a zero, eu tenho a equação geral. Então, a equação geral é a equação reduzida resolvida, né? Vamos dizer assim, a gente resolve e agrupa os termos semelhantes. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Está tranquilo? Tá tranquilo, então tá bom. Eu vou abrir a câmera aqui para mostrar para vocês alguns exemplos. Deixa eu só habilitar aqui. Back. Eu não sei se vocês lembram como a gente fazia. Vocês vão precisar ampliar a lousa aí para vocês verem o que eu vou escrever. Ampliar o negocinho da lousa. Então, assim, por exemplo, né, ali no slide tinha alguns exemplos. Dizia assim, quais são as equações reduzidas e a equação geral da circunferência que tem como centro 3 e 5 e raio 4. Então, lembrar, vou desenhar mais ou menos aqui, a gente tem uma circunferência C, um ponto qualquer P, X e Y, e a gente sabe que a distância entre elas é o raio. Então, a gente vai usar essa relação. Então, a distância do C até P ao quadrado, né, é igual ao raio ao quadrado. Então, x do ponto P menos x do ponto C ao quadrado mais y do ponto P menos y do ponto C ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, a gente vai substituir as informações que a gente tem. O P, a gente vai sempre usar o genérico xy para poder escrever a equação. Então, x do ponto P menos o x do ponto C, que é 3 ao quadrado, mais y do ponto P, que é o y do ponto C, que é o 5, e 4 ao quadrado. Então, essa daqui, vou fazer de vermelho, é o que a gente chama de equação reduzida. Então, vocês vão observar que, como o Guilherme tinha falado, olha, só de olhar a equação reduzida, a gente sabe quem é o centro, 3 e 5, e o raio vai ser, né, aqui ficaria 16, né? O raio é o 4, certo? E para fazer a equação geral, a gente continua. Então, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 6x, mais 9, mais y ao quadrado, menos 10y mais 25, que é igual a 16. Então, vamos agrupar x ao quadrado, depois eu vou pôr o y ao quadrado, menos 6x, menos 10y, agora a gente tem que resolver aqui. 9 mais 25 são 34, 34 menos 16 são 8. Então, mais 8 igual a 0. E aí, essa segunda equação que eu escrevi aqui, se eu não fiz conta errada, acho que não, né? 16 vai dar, tá certo. Não, tá errado, né, gente? O que eu fiz errado aqui? São 34. É 18, professora. 18. Eu vi que terminava em 8. 18, valeu. Então, essa daqui é a equação geral da reta. Certo, gente? Vocês entenderam como que monta? Vamos ver o outro exemplo que está aí na tela. Agora o centro é menos 2 e 4 e o raio é 6. A gente precisa fazer essa passagem, essa coisa da escrita, parece fácil, porque a gente vai ter que aprender a fazer o caminho contrário também. Então, quanto mais exemplos a gente vê, assim, vai facilitar quando a gente precisar fazer o caminho contrário. Então, a outra tem centro menos 2 e 4.
e o raio 6. Então, a mesma coisa. Agora a gente já pode até usar direto, né? Então, x menos o x do centro, que a gente chama de A, vou pôr a fórmula assim, mais y menos b, que é igual a raio ao quadrado. Se vocês não decorarem, não quiserem decorar a fórmula, lembra da distância. Vai funcionar, né, do mesmo jeito. Então, x menos o menos 2 vai dar mais 2 ao quadrado, mais y menos o b, que é 4, é igual ao raio ao quadrado, então, 36. Pronto, a gente tem a equação reduzida. Essa é a equação reduzida. E ela, assim como a reta, lembra? Quando a gente tinha a equação da reta, só de olhar para ela, a gente sabia onde cruzava o eixo y e qual que era a inclinação. Aqui, só de olhar para a equação reduzida, a gente sabe o centro e o raio. Essa é a ideia. E aí, se eu continuar fazendo, né? Então, x ao quadrado mais 4x mais 4, mais y ao quadrado menos 8y mais 16, só fiz o produto notável ali, é 36. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 8y, a gente põe na ordem, né? Da maior potência para menor. Aqui vai dar 20. 20 menos 36, menos 16 igual a 0. E aí, assim, a gente tem a equação reduzida. Reduzida não, geral. Essa daqui é a equação geral. Certo? Para o último, quero ver se vocês conseguem falar direto a equação. Vamos ver. Ele disse ali que o centro está na origem. Opa. Então, o centro é 0 e 0. E que o raio mede raiz de 5. Qual que é a equação reduzida, então, dessa circunferência? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a raiz de 5? Ó, só que toma cuidado que é o x, né? Que é x menos o a mais y menos o b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, é x ao quadrado, porque vai ficar x menos 0, mais y ao quadrado, né? Mas é isso aí. Você percebeu que só fica um termo, né? Então, se a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, a gente, olhando aqui, a gente sabe que isso veio de x menos 0 e y menos 0, então o centro é 0 e 0, e o raio é raiz de 5. Essa é a equação reduzida. E como que seria a equação geral? X ao quadrado. Fala, pode falar quem estava falando. Não, era só passar o 5 pro outro lado. Só passar o 5 para o outro lado, você tem a equação geral, né? Essa é a equação geral. É fácil, né, a parte da circunferência, porque lembra a distância entre pontos, ó. Eu acho, pelo menos, mais fácil do que reta. Eu vou aumentar aqui, aumentem de novo o slide, mas eu nem vou fechar minha lousa, porque a gente já vai voltar para ela, só tem um slide antes. Então, como vocês já tinham reparado antes, só de olhar a equação, a gente já sabe quem é o centro e quem é o raio. Então, por exemplo, aqui nessa primeira, deixa eu mudar a cor, senão vocês não vão enxergar nada. Quem que é o centro e quem que é o raio de x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 49? 4 e 6. 4 e 6. E 7 de raio. E raio 7. A segunda, x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 36. Vai ser 1 e menos 3. Opa. E o raio... 1 e menos 3. E o raio vai ser 3. O raio 6. E o último? X ao quadrado 0, mais y menos 4. Isso. 4. 0 e 4. E o E a raio? raiz quebrada. O raio tá quebrado, né? O raio tá quebrado? Fala, Tanaka. O raio 7 aqui, porque a gente tinha descoberto que era raio ao quadrado, isso só pela raiz quadrada. É isso mesmo. Bom, lembra lá que era a distância x menos um ponto ao quadrado, mais y menos outro ponto ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Essa é a ideia. Bom, e aí por que eu falei que eu deixei a lousa aberta? Porque ali estava fácil, a gente tinha a equação reduzida.
Agora o desafio é encontrar o centro e o raio dado uma equação geral. Quem é que tem alguma ideia de como fazer isso? Vou escrever aqui a equação geral primeiro. Da equação reduzida é fácil, mas às vezes a gente tem que encontrar dada a equação geral. Então, aqui a primeira é x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 12y mais 44 igual a zero. Quem tem alguma ideia aí de como fazer? Seria mais tranquilo se ele não tivesse somado as coisas lá no 44. Pois é, mas ele somou. Não, pô. Ó. O x eu acho que é 0. Não. Ó, primeira coisa, vamos lembrar. A equação reduzida que a gente tem é x menos o a ao quadrado mais y menos o b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. A gente sabe, a gente busca, né, vamos dizer assim, transformar essa equação na equação reduzida porque ela fica mais fácil. Né? Uhum. O a é 3. Isso. E é menos 6. Todo mundo concorda com a Mayara? Todo mundo está enxergando por que o a é 3 e o b é menos 6? Porque é um número multiplicado por 2 e tem que considerar o sinal, é isso? Isso, ó, porque para encontrar esse menos 6x, eu tenho que ter aqui um x menos 3 ao quadrado. Porque senão eu não vou encontrar esse menos 6x aqui de jeito nenhum. E para encontrar o mais 12y, né, aqui eu tenho que ter um y mais 6 ao quadrado. Então, ela já percebeu aqui que para ter esse menos 6x, aqui tinha que ser um menos 3, então o centro tinha que ser 3. E para ser 12y, aqui tinha que ter vindo do y mais 6 ao quadrado. Vocês entenderam, gente? Tá, mas beleza, a gente descobriu o centro. Desculpa, fala, Guilherme. Não, era para achar o raio. O raio é 1? O raio é 1? Por que você acha que o raio é 1? Porque 3 ao quadrado que é 9, mais 6 ao quadrado que é 36 é 45, e ali é 44. Então tinha que ter um 1 do outro lado para subtrair. Compensar. Perfeito. Isso. É isso mesmo. Ó. Se vocês não estão enxergando, eu vou fazer de um jeito aqui que talvez fique mais fácil de enxergar. Olha. A gente tem 6 menos 6x, né? E eu vou deixar um espaço aqui, vocês vão entender por quê. Mais y ao quadrado, mais 12y, mais os 44, que é igual a zero. Né? Eu não posso falar ainda que essa minha expressão aqui é x menos 3 ao quadrado, porque não é. Ela só tem uma parte do x menos 3 ao quadrado. E nem posso dizer que aqui é y mais 6 ao quadrado, porque só tem uma parte. Mas o problema é que o que tinha aqui foi somado, né? E resultou nesse 44 junto com o raio ainda. Essa estratégia que a gente usa, a gente chama de completar quadrados. Então, 3 ao quadrado é 9. Sim, 3 ao quadrado é 9, mas aqui a gente está na segunda fase, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Entendeu? Beleza, você já... Então, o que falta aqui para essa parte da expressão ser x menos 3 ao quadrado? Falta o 9 lá que o Tanaka tinha comentado. Então, se eu somar 9 aqui, com certeza eu tenho x menos 3 ao quadrado. E se eu somar 6 aqui, vou botar um mais aqui, se eu somar 6, eu tenho que ter o 36 aqui para poder fazer o y mais 6 ao quadrado. Né? Só que eu não posso simplesmente somar aqui e não fazer nada do outro lado. Então, é como se eu tivesse que acrescentar mais 9 mais 36 aqui, que não coube, né? Agora sim, eu posso dizer que essa expressão é x menos 3 ao quadrado, que aqui é y mais 6 ao quadrado. E isso vai ser... Então, eu vou deixar o mais 44 aqui, que é igual aos 45 que a gente tinha já comentado, né? Que faltava. Então, x menos 3 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado, que é igual a 45 menos 44, que é 1. Então, a gente descobre que o raio é 1. Gente, vocês entenderam a ideia do completar quadrado? Vocês entenderam o que eu fiz?
O Guilherme já tinha percebido só de olhar os números o que tinha que compensar ali, né? Então ele viu que aqui tinha que ter um 9 e aqui tinha que ter um 36, seriam 45. E aí tinha 44, então significa que 45 eu tirei um. De onde surgiu esse 45? O 45, porque assim, no momento em que eu quis escrever, que eu forcei essa expressão virar essa, eu coloquei um 3 ao quadrado e um 6 ao quadrado a mais. Porque o x ao quadrado menos 6x já tinha. O y ao quadrado mais 12y já tinha. Só que não tinha o 9 desse quadrado e nem o 36. Então eu forcei colocar 45. Se eu coloco 45 desse lado, eu tenho que colocar 45 do outro também da equação. Para ficar equivalente. Entendeu, Gabriel? Ainda não, eu tô tipo pensando aqui, mas. Ó, tá. Pensa assim, ó. A original, ela tinha essa coisa aqui, ó. Essa que eu tô marcando aqui em cima. Ela tinha. Tá. Entendi agora. Vai ter o 45 ali pra depois ele dar 0. É, pra compensar, porque no momento em que eu quero forçar que isso seja x menos 3 ao quadrado, eu tô desconsiderando que tem que ter um 9. Então eu tô colocando esse 9 a mais. Se eu coloco o 9 aqui, eu tenho que colocar lá também. Se eu coloco o 36 aqui, eu tenho que colocar lá também, né? Entendi. Essa é a explicação. Tá, entendi. É porque tinha o 44 ali ainda, pensei que o 44 já ia pro outro lado, mas não, ele tava adicionado junto, né? Ele na equação geral ele já está adicionado, ele já foi feita a conta. Pensa assim, né? Aqui nesse caso, ele fez o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o raio, né? Que o raio vem de lá para cá, o raio ao quadrado. Tem até uma fórmula. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar uma fórmula. Mas eu, particularmente, não gosto de fórmula e eu acho que completar quadrado ajuda o raciocínio, dá até para resolver equação de segundo grau, assim. E é mais uma fórmula para decorar? Para quê, né? Vamos ver o outro exemplo que tem aqui, ó. Tem mais 2 para a gente tentar completar o quadrado. Então é x ao quadrado, tem que pegar um que existe, não dá para inventar. Mais 10x, mais y ao quadrado, menos 10y, mais 25 igual a 0. Então, alguém aí já tem uma hipótese de qual que é o centro? Menos 5 e 5. Então. Menos 5 e 5. Lembra que a gente tem que trocar os sinais, né? Então, vamos lembrar de onde que veio isso. Eu vou fazer diferente. Vamos ver se fica mais fácil dessa vez. Eu já vou jogar o 25 para o lado de lá. X ao quadrado mais 10x mais y ao quadrado menos 10y, vou dizer que é igual a menos 25, que assim o número não atrapalha a gente. Por que vocês estão considerando que é o menos 5 e o mais 5? Para eu ter x ao quadrado mais 10x, isso tem que ter vindo do x mais 5 ao quadrado, certo? E esse lado aqui tem que ter vindo do y menos 5 ao quadrado. Essa é a nossa hipótese. Só que a gente não tem isso. A gente tem só uma parte dessa expressão. Aí sim a gente vai completar o quadrado. Então, x ao quadrado mais 10x mais alguma coisa que falta, mais y ao quadrado menos 10y mais alguma coisa que falta, vai ser igual a menos 25. Então, para eu poder reescrever essa primeira parte da igualdade como x mais 5 ao quadrado e y menos 5 ao quadrado, o que falta eu acrescentar aqui? Cadê minha caneta laranja? Aqui teria que acrescentar 50, não é? Isso, 25 aqui, né? E 25 aqui. 25 em cada coisa, ó. Aí ficaria x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo 10x, mais o quadrado do segundo 25. Y ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 25. Então, a gente está acrescentando 50. Se eu acrescentei 50 aqui, eu tenho que acrescentar 50 do outro lado. Agora sim eu tenho o que eu queria. Eu tenho x mais 5 ao quadrado, que vem desse trinômio aqui, mais y menos 5 ao quadrado, que vai ser igual a 25, que é 50 menos 25. Então, qual que é o raio dessa circunferência? 5. O centro é menos 5 e 5. Certo, gente? Sim, não, talvez. Ok, agora. Ok? Professora, eu fiquei meio confusa porque eu tinha achado que era menos 5 o A e 5 o B. Porque na minha cabeça a fórmula seria x menos A
E aí, pro 5 ficar positivo, teria que ser menos 5. Então, mas assim, ó, tá aqui. O A vale menos 5, ó. Porque aí quando eu faço x menos o x do centro, vai virar mais 5 aqui. Ela inverte. Entendi. Entendeu? Tem muita gente quieta aí. Espero que vocês estejam entendendo, ou só pensando. Tá de boa, professora. Hã? Fala, Alessandro. Eu não ouvi o que você falou. Até agora tá de boa. Tá de boa? A gente tem que fazer os exercícios também ajuda, né? Vocês vão ver que não é tão difícil essa parte da circunferência. Eu acho mais difícil a parte do ângulo e reta lá, que a gente acabou agora. E o último exemplo que eu pus ali para encontrar a equação reduzida, agora está um pouco diferente. 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. E não, esqueci de pôr. Tanto faz. 4x ao quadrado menos 4x mais 4y ao quadrado menos 15 igual a zero. E agora? Tem 4 ali junto com x ao quadrado. Então, na minha cabeça, eu considerei como se tivesse um 2 na frente do x. E aí eu achei que o A seria 2 e o B seria 0, já como não tem um y sozinho. Com o y tá sozinho. Então, quando você fala que tem um 2 na frente do x aí, na verdade tem um 2 na frente de todo mundo, né? A nossa equação da circunferência, ela obrigatoriamente tem que ter x ao quadrado e não 4x ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir por 4, para poder ficar com o x ao quadrado que a gente quer. Então, vai ficar o x ao quadrado menos x mais y ao quadrado menos 15 quartos. Não se assustem com a fração. Aí, o que a Mayara disse? Olha, que ela já percebeu que o y do centro é zero, porque não tem nada aqui com y, certo? Então, só vou reescrever aqui, ó, x ao quadrado menos x mais y ao quadrado vai ser igual a 15 quartos. Deixar o 15 quartos para lá para não atrapalhar a gente. Então, a gente já sabe que o centro, a Mayara já disse, ela tá certinha, é zero. E qual que é o x do centro? Meio? Meio, muito bem. Meio. Para dar isso daqui, eu tenho que ter x menos meio ao quadrado, porque aí vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x vezes meio vai dar um menos x. Ficou feio? Ficou, mas é o que a gente tem da equação. É igual ao raio ao quadrado, que a gente não sabe qual que é ainda. Então, para completar esse quadrado, a mesma coisa. X menos meio. Deixa eu voltar lá na outra, né? X ao quadrado menos x mais alguma coisa, mais y ao quadrado, que a gente nem precisa completar, é igual a 15 quartos. Quanto que faltou a gente somar aqui para poder ser essa expressão? É um quarto? Um quarto. Que medo, né, da fração. Um quarto? Será que é? Então, quando eu comecei, eu falei, vou simplificar tudo por 4. Aí eu vi um 15 ali, eu falei, não é isso. Vai ficar uma fração, vai ficar uma coisa estranha, né? Mas é bem isso mesmo, ó. X menos meio ao quadrado. Só que a gente não pode esquecer, se a gente acrescentou um quarto aqui, a gente acrescentou um quarto aqui também, né? Mais y, vou botar um y menos zero ao quadrado pra gente não perder. E aqui vai dar 16 quartos, né? Porque 16 quartos é a mesma coisa aqui? 4. Então, qual que é o centro dessa circunferência? A gente achou meio e zero, e o raio dela é 2. Viu? Nem era tão ruim assim, só por causa da fração. Pessoal, alguma pergunta aqui? Até aqui? Deixa eu fechar minha câmera. Cadê? Fechei. Fechou. Beleza? Tem muita gente quieta, mas eu imagino que, né, estão acompanhando. Se não tiverem também, depois a gente vai tirando dúvida. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou encaminhar com vocês para vocês tentarem fazer a parte 1 da lista de exercícios.
A lista de exercício ela tem uma parte 1, que é essa parte conceitual, e depois a parte 2, que são aplicações, são problemas, né, com circunferência. Mas para a gente fazer com calma, vamos primeiro fazer essa parte de conceitos. Então, eu vou até abrir aqui com vocês a lista para vocês verem. E será que eu não... Acho que eu não tinha acrescentado ela. Espera só um pouquinho, gente. Eu acrescentei sexta lista. Ela vai carregar rapidinho. Já vai aparecer para vocês aí. A lista dessa vez ela está um pouco diferente das outras. Elas não vêm direto os exercícios, né? Então o que vocês vão perceber? Olha, é bem essa parte que a gente fez até aqui de conceito. Então eu tenho 4 circunferências desenhadas. A ideia é que vocês associem a equação à circunferência. Beleza, vocês conseguem associar e encontrar o raio e o centro. Só que o desafio aqui na sequência é fazer isso algebricamente. Então, vocês têm as equações escritas da forma geral. Será que vocês conseguem chegar algebricamente no que o visual está dando para vocês? Então, vocês mesmos já podem se conferir aí. Depois, as outras propostas, elas vêm sempre organizadas do mesmo modo. Essa era uma ficha que normalmente eu imprimia e a gente fazia junto na sala de aula, né, presencialmente, porque eu acho que fazer no desenho e depois calcular na mão ajuda bastante. Então, quem tiver a oportunidade, quem tiver o compasso em casa, né, puxa aí uma folha de papel, tenta fazer no desenho para descobrir a resposta e depois na mão, né, na conta. Ou imprimir, sei lá, né? Quem conseguir imprimir fica melhor ainda. Então, centro 0, 0, raio 3. Beleza, desenhou a circunferência, qual que é a equação reduzida? Aqui a gente tem uma equação geral. Então, qual que é a equação reduzida? Tentar fazer esse exercício aí. A mesma coisa para os outros. Aí aqui começa a ter algumas perguntas. Depois que vocês desenharem a circunferência, qual que é a intersecção da circunferência com o eixo das abscissas? Será que vocês conseguem determinar isso algebricamente também? Então, é meio que um exercício de conceito. E aí vocês vão ver, deixa eu até voltar, que são 8 exercícios de conceito. Como a gente tem programado para hoje, além da aula reposição, né, a lista entra aí como reposição, vamos dizer assim. E a parte 2, ela já está aqui na lista, mas vocês não vão resolver. A parte 2 vai, depois na semana que vem, a gente termina, tira as dúvidas dessa parte 1, e aí encaminha a parte 2, tá bom? Então é só a parte 1. Combinado, gente? Eu não vou ficar mais tempo aqui porque é muita novidade para a gente continuar falando mais de circunferência. Combinado? Todo mundo entendeu? Combinado, professora. Então, beleza. Qualquer coisa vocês entrem em contato, me mandem mensagem, e-mail, manda lá no Moodle. Qualquer lugar tá valendo, tá bom? É isso, gente. Estão dispensados, podem aproveitar o final de semana. Descansar, que faz bem. E a gente se vê na próxima semana na aula síncrona de novo, tá bom? Até a próxima aula, professora. Até, tchau, tchau. Gente. Um beijo. Tchau. Até mais, professora. Boa Tchau, semana. professora. Até semana que vem. Tchau. Até.